Olá, irmãos, uma ótima tarde, um excelente final de tarde, uma excelente véspera de Natal a todos. Espero que vocês estejam todos bem e com saúde, aproveitando essa véspera de Natal em família. Hoje Deus tocou no meu coração para falar sobre uma passagem sobre praticando a palavra. Do que nada adianta, né, conhecermos a palavra se não praticarmos, né, ou o que muitas vezes acontece aí, seguir a Bíblia e os seus ensinamentos parcialmente, né, apenas com algumas partes ou passagens que sejam coniventes com o que acreditamos e vivemos, né, que somos seres humanos cheios de falhas, imperfeitos, né, ou até mesmo pior, né, pregar uma coisa e viver a outra. O que a gente mais vê aí, principalmente dentro de igrejas, né, hoje em dia as igrejas estão cheias, mas a gente não deve olhar para pessoas, a gente deve olhar para Jesus Cristo e buscar Deus acima de tudo, porque se a gente for olhar para os defeitos e imperfeições de cada pessoa, a gente acaba não convivendo com ninguém. Isso vale tanto para dentro da igreja quanto fora, né? Que sejamos verdadeiros cristãos, não somente em palavras, mas também em atitudes. E que, na verdade, as nossas atitudes diárias dirão quem realmente somos, o que a gente vive, né, e o que a gente acredita. Que sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, né? Em Tiago 1,23 explica que aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se olha no espelho e logo se esquece da sua aparência, né? Todos nós aí estamos sujeitos, né, e a provações, a provas, fés e obras, né? A gente não deve olhar nunca para as circunstâncias e sempre olhar para Deus, né? Somos o tempo todo provados. De qualquer ambiente que você vive ou convive, é muito importante que você selecione as pessoas com quem você convive, com quem você interage no seu dia a dia, para que você não se deixe se influenciar, mas que nós possamos ser luz, né? E muitas vezes em ambientes obscuros, ambientes que não pertencem a Deus, até mesmo para sermos usados como instrumento. Mas é importante que a gente se fortaleça sempre buscando a Deus, através da comunhão diária, através da leitura da Bíblia, através da vivência diária e das orações, né, nos fortalecendo e pedindo força e proteção ao longo do processo, né, para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores a cada dia, não apenas com palavras, como eu disse, mas principalmente com atitudes, né. A psicologia explica, né, que o homem ele é visual, né, e a mulher é auditiva. E em muitos ambientes que a gente frequenta, por exemplo, como academias hoje, a gente vê a promiscuidade, né? E como as pessoas banalizaram a maneira de se vestir, não querendo julgar ninguém, até mesmo para quem sou eu para fazer isso, né? Cada um veste e usa o que quer, e vive como quer. A gente tem um livre-arbítrio, mas a Bíblia explica que da mesma maneira que um dia a gente vai poder ter um encontro com Deus e vai ter que prestar contas, né? Então, assim, não querendo julgar ninguém, eu não praticamente não comparto com esse tipo de comportamento, com esse tipo de conduta, porque eu acredito que a vestimenta da mulher diz muito quem ela é, o que ela vive, o que ela acredita, mas cada um vive da maneira como que quer, né? Então, mas como eu disse, a psicologia explica que o homem é visual, né? E a mulher é auditiva. E muitas das vezes, em ambientes como esse, a gente vê um ambiente muito promíscuo em relação aos comportamentos de ambas as partes, né? E a coisa vai se banalizando ao longo do tempo. Mas enfim, em Mateus, o que eu estou querendo dizer é que o pecado, primeiro, ele é concebido, né, em nosso coração e depois nas nossas mentes. E isso acaba se tornando uma atitude diária que a gente acaba não percebendo o que a gente está fazendo, né? Que se torna uma coisa comum. Em Mateus 5, 28 a 29, explica que o pecado é concebido em nosso coração. Sendo assim, o pecado é concebido em nosso coração e automaticamente gerado também em nossa mente, manifestando em nossas atitudes consequentemente, permitindo assim que a sua mente se encha de pensamentos malignos ou promíscuos. Satanás sabe onde é a fraqueza de cada um e onde ele pode te tocar. Um exemplo interessante que eu vi uma história recentemente falando que dois vizinhos, né, o diabo foi lá e soltou o cavalo. E o cavalo foi lá e destruiu a plantação do vizinho.
E esse vizinho ficou irado porque o cavalo do seu vizinho tinha destruído toda a plantação. Ele pegou uma arma e foi lá e matou o cavalo do vizinho. O outro vizinho, que era dono do cavalo, ao ter visto isso, ficou irado, pegou uma arma e foi lá e matou o seu vizinho. Quando ele caiu a ficha, que ele se deu conta do que havia feito, ele fez: meu Deus, eu matei meu melhor amigo. E a culpa foi do diabo. E nesse momento o diabo apareceu e falou para ele: a culpa não foi minha. A única coisa que eu fiz foi soltar o cavalo. Ou seja, muitas das coisas estão em nossas mentes e a maneira como a gente reage a elas. Então é importante que a gente tenha autocontrole, tenha maturidade suficiente para lidar com situações e saber que Deus está acima de tudo. E antes de tomar qualquer atitude, pedir sempre a direção de Deus. Porque eu vejo a imaturidade das pessoas no dia a dia, em relacionamentos, em situações, tanto no trabalho, no mundo corporativo, fora dele, até mesmo dentro da própria igreja, né? Pessoas sendo imaturas com seus comportamentos, reagindo de maneira que não condiz com o ensinamento cristão, né? E isso reflete muito que muitas vezes pessoas que estão de fora do mundo olham para isso e perguntam: mas essa pessoa não era cristã? Essa pessoa não vive o dia inteiro na igreja? Então a questão não é só viver na igreja, a questão é de que as pessoas possam ver Jesus através de você. Então, as suas atitudes, seus comportamentos dirão quem você realmente é e o que você vive. Então, que nós não sejamos apenas cristãos de palavras, porque falar de Deus, até papagaio fala. E o mais importante é que a gente possa viver isso, porque Deus conhece o coração de cada um. E o coração de cada um, independente de você achar que você está passando alguém para trás, fazendo algo diferente, ou algo que está ganhando, você pode ter certeza que a conta um dia vem e ela vai ser paga, e o preço é muito alto por isso. Então, como eu disse, Satanás sabe onde é a fraqueza de cada um, e como exemplo do cavalo, ele só vai instigar a faísca, só vai jogar a isca, e aí cabe a você ter discernimento em como se comportar, né, durante essas situações que surgirem ao longo do seu percurso, ou ao longo da sua vida, né? O mais importante é que você possa seguir os ensinamentos de Jesus e ser exemplo para todas as pessoas aí, tanto do mundo cristão quanto fora, né? Porque cada um de nós tem o poder para repreender e resistir todas essas tentações, né? O diabo vai tentar de todas as maneiras te persuadir, mas cabe a você decidir e discernir qual a maneira, e muitas das vezes, falando de mim mesmo, antes de tomar qualquer atitude, eu sempre peço a direção de Deus, para que eu possa seguir o caminho certo, né? O caminho que Ele tem para mim. Porque muitas vezes a gente quer um caminho, mas aquele caminho que a gente quer não é o que Deus tem para a gente. E Deus tem coisas muito maiores e melhores que a gente possa pedir e acreditar. Em Tiago 1,14 explica que cada um é tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, como eu disse, os exemplos, o diabo só vai soltar a isca para que você possa reagir, né? E muitas das vezes essa isca ou essa tentativa aí do diabo de te persuadir vai ser direcionado para uma das suas fraquezas. Então, o mais importante é que você possa, na Bíblia mesmo diz que você tem que sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Em Tiago 4,6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Porque, como eu disse, Deus conhece o coração de cada um. Então, que sejamos gratos por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz e fará em sua vida. E procure se sujeitar, né? Resistir, sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, que com certeza Deus tem coisas muito maiores e melhores para você. Vai muito além da sua imaginação, da sua mente natural. Eu vejo como uma grande dificuldade do ser humano de dominar o seu próprio eu, mantê-lo em completa submissão ao Espírito Santo. A partir do momento em que assumimos a autoridade do próprio eu, descobrimos obter controle sobre a nossa língua, usá-la com poder para cumprir a vontade do Senhor. Isso é um grande problema hoje que eu vejo tanto dentro da igreja quanto fora. Isso é do ser humano, é uma fraqueza, né? A gente tem que procurar controlar a língua, porque ela tem poder tanto para edificar quanto para destruir, né? Em Provérbios 18:21 explica que a língua tem poder sobre a vida
e sobre a morte. Em Tiago 3,2 explica que quem consegue controlar a língua controla todo o corpo. Jamais façamos acepção das pessoas tratando com parcialidade. Exemplo, se você depara com duas pessoas e uma está com um traje mais fino ou outra com um roupa mais velha, que a gente possa tratar todos com igualdade, assim como Jesus, né? Nunca fazer acepção de pessoas conforme a sua vestimenta, seu poder aquisitivo. E o mundo dá muita volta, né? O ser humano, a gente, no final das contas, assim como uma caixinha de xadrez, né? No final do jogo, independente de qual classificação das peças, a gente volta todo mundo para a caixa. Então, ou seja, somos todos seres humanos falhos, imperfeitos, que no nosso final sempre será o mesmo, né? No do ventre da nossa mãe a gente veio, no retornará, do pó a gente veio, do pó a gente retornará. Né? Deus deu, Deus livrou. Ame seu próprio assim, ame seu próprio como a si mesmo, né? Tenha empatia, se compadeça do seu próximo, porque a Bíblia mesmo explica que a fé sem obras é morta. Nada adianta a gente falar de Deus e não viver o propósito de gerar obras em nome dele. Né? Em Tiago 2,15 explica que se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimentos e você lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem poder lhe dar nada, de que adianta isso? Né? Você falou bonito, falou palavras, mas como a Bíblia me explica, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Um exemplo disso, de fé, Abraão estava disposto, a Bíblia me explica que Abraão estava, na passagem da Bíblia, ele estava disposto a sacrificar seu próprio filho Isaque sobre o altar, mostrando que um exemplo de fé com obras atuando juntas. Então, que sejamos cristãos, cada dia melhores, né, procurando viver o propósito, vivendo, fazendo o melhor, tentando ser uma pessoa hoje melhor do que você foi ontem e, subsequentemente, no dia seguinte, uma pessoa melhor que você foi hoje, né? Então, é importante viver a palavra, não somente falar de Deus, mas viver e gerar obras através de nossas atitudes. Porque, acima de tudo, tem um Deus e Ele está sempre olhando por nós e pode ter certeza que Ele tem coisas muito maiores e melhores que você possa imaginar. Esse aqui é um ponto importante, delicado, e para mim, eu acredito que seja uma grande deficiência de muitas pessoas, né? Eu vejo que a grande maioria dos seres humanos tem uma grande dificuldade de ter humildade para assumir suas falhas, seus erros, né? Pedir desculpas, né? Porque muitas vezes a pessoa comete erros e falhas. Eu já fiz isso muitas vezes e faço, né? Mas eu procuro sempre pedir desculpa, baixar a cabeça, reconhecer o erro, reconhecer as falhas. Que eu acredito que reconhecimento de falhas e erros e pedir perdão e desculpas não te faz mais fraco ou menor que ninguém. Isso te mostra humildade, né? E eu vejo que a grande maioria, isso independente de qual tipo de relacionamento, seja relacionamento familiar, relacionamento corporativo, relacionamento de amizade ou amoroso, as pessoas, muitos casais, por exemplo, terminam seus casamentos porque orgulho, vaidade, né? Não tem coragem de assumir suas falhas, pedir perdão, pedir desculpa, reconhecer, né? E casamento é isso, relacionamento é isso, né? Independente de qual seja, é você reconhecer quando você está errado, assumir suas falhas, seus erros, né? Pedir desculpa e continuar, mostrar que você está disposto a melhorar a cada dia, né? E é importante que essa humildade, né, exista, porque Jesus mesmo explicou, né, que a gente deve amar o próximo como a si mesmo, né? E o amor é a força mais poderosa que existe. E é o amor presente que podemos dar e receber. Eu não entendo porque muitas vezes existe essa necessidade de demonstrar superioridade, ou as pessoas ficam com medo de demonstrar fraqueza, né? Pedir perdão, pedir desculpas. Então, assim, você quer um exemplo maior que Deus? Ele amou
amou a todos, né? Independente de quem foi uma pessoa perfeita que pisou nessa terra, a pessoa mais perfeita que pisou nessa terra, né? Não cometeu nenhum pecado, e mesmo assim perdoou as pessoas, né? Que feriram a ele, que crucificaram ele. Então é um exemplo que eu procuro seguir sempre no meu dia a dia, e eu acredito que todas as pessoas deveriam fazer isso, que não te faz, o simples fato de pedir desculpa e pedir perdão não te faz menos importante ou mais fraco que ninguém. Isso demonstra humildade. E como eu disse, o amor é a força mais poderosa que existe. E o amor é o maior presente que podemos dar e receber. E para crescer, para que o amor cresça, ele precisa ser compartilhado. Mas o mais importante, ele exige coragem. Coragem para perdoar, coragem para recomeçar, coragem para abrir o seu coração. Às vezes basta somente dar o primeiro passo. A vida é feita de escolhas. Não deixe a dor roubar sua capacidade de amar. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração, que vale a reflexão, né? A vida é muito curta para ficar vivendo a trancos e barrancos, e ela é muito perfeita, né? A vida para mim ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela é um sopro, que tudo na vida passa, né? Nada dura para sempre, mas o que é mais importante é que você viva fazendo sempre o seu melhor, amando um ao outro, amando uns aos outros como a si mesmo, fazendo o seu melhor, usando o exemplo de Cristo, né? Porque o hoje é uma dádiva, o passado já se foi, o amanhã é um mistério que só pertence a Deus, e só Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então que nós possamos ser cristãos, não somente com palavras, mas com atitudes, vivendo o propósito à risca, né? Tentando fazer o melhor a cada dia. Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, espero que vocês possam todos aproveitar aí um excelente Natal e um próspero Ano Novo em família. E as pessoas que estão sozinhas, não fiquem sozinhas, procurem alguma igreja, procurem congregar em algum lugar, e busquem a Deus acima de tudo, que com certeza Deus vai confortar o coração. E creia, receba e toma posse. Tenha certeza que Deus tem coisas muito maiores e melhores que você possa imaginar. Tá ok? Um forte abraço, uma excelente semana e Deus esteja convosco. Paz e prosperidade a todos. Tá? Um forte abraço.